Então, pessoal, nós entramos numa dimensão muito profunda. Eu, quando falo de dimensão muito profunda, é uma dimensão a qual não se pode criar expectativas negativas. Devemos criar expectativas únicas e verdadeiras, literais. Eu falo da pessoa do Espírito Santo. Sabe, nós queremos tanto ser cheios do Espírito Santo, mas não sabemos como convidar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus, ou por outra, é um poder vivo de Deus. O Espírito Santo é um poder que vive, que ela permanece e vive em dois seres, Deus e o homem. Veja como isso é tão especial. Por isso que eu digo que, quando nós falamos de três que testificam dos céus, nós temos que entender aquela definição que o nosso amado João disse na 1 de João, quando ele refere sobre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Precisamos compreender que o Espírito Santo está em terceiro, porque ele mora em dois. No livro de Atos capítulo 4, nós vamos perceber que a descida do Espírito Santo foi para os homens, mas também sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, para dizer que nós, filhos de Deus, somos muito importantes diante de Deus. Eis a razão de Cristo morrer na cruz. Então, quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, é importante que nós possamos nos questionar: em que estado eu me encontro para estar cheio do Espírito Santo? Porque métodos são vários, mas será que estás pronto para ter que executar e exercer esses métodos? Para ser cheio do Espírito Santo? Diga aí, estás pronto? Então vamos a isso. Mas antes, eu quero ler um versículo muito simples consigo. Leia comigo agora, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Por favor, eu vou levar a minha Bíblia para poder acompanhar a sua leitura e aí nós podermos definir isso e compreendermos isso. No livro de Mateus capítulo 5, versículo 3, somente este versículo, nós vamos ver quando Jesus Cristo começa a ensinar o povo na montanha, as primeiras ministrações, a primeira a explicação, a primeira maneira em que Jesus se interage com o povo, quando ele começa a interagir e a ensinar. Veja os requisitos mais importantes que Jesus Cristo traz ao povo. Ele diz assim, eu vou só mexer o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Uau! Eu amo esse versículo. Por quê? Porque a palavra pobre de espírito, para alguns, entende o seguinte: é falta do espírito. É aqueles que não têm um espírito, aqueles que não têm nada. Não! Não é isso. O termo pobre do espírito é necessariamente aqueles que reconhecem que não podem fazer absolutamente nenhum, não podem ir a nenhum lugar, não podem fazer nenhuma coisa sem a presença dele. É impossível ter que adquirir, alcançar ou chegar em determinado lugar sem que haja a presença dele. Dele quem? O Espírito Santo, Deus. Nesse versículo nos ensina que todo ser humano precisa necessitar, reconhecer que não somos nada sem o Espírito Santo. Uma coisa é estar cheio do Espírito Santo e outra coisa é necessitar dele. Então, necessitá-lo é automaticamente estar cheio dele. E isso significa que para nós estarmos cheios do Espírito Santo, precisamos ter boas práticas, saber orar, praticar caridade, amar ao próximo, saber perdoar, amar a Deus, gostar de ir à igreja, gostar de participar em grupos cristãos, fazer evangelismo, partilhar a palavra, respeitar os seus líderes, seus pais, seu irmão, educar as pessoas que precisam da sua educação, direcionar as pessoas certas. Quando você exerce essas práticas, aprender a perdoar, amar e adquirir, ler a Bíblia, saber orar, você convida a pessoa do Espírito Santo apresentando necessidades do Espírito Santo. E aí, cumpre-se uma coisa na sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 3, cumpre-se na sua vida que você é pobre do Espírito Santo. Pobre de espírito é aquele que vive reconhecendo a necessidade de Deus. Que tal? Você está nesse caminho? Se não estiveres, por favor, deixa o seu comentário, diga-nos alguma coisa sobre si. E se já estiver, eu só tenho a aplaudir por você. Você é uma grande bênção e nós gostávamos de ser como você. Assim como Cristo nos ensinou, nós queremos caminhar na presença dele. Esteja cheio do Espírito Santo e não deixe isso cair na sua vida. Muito obrigado.